Olá pessoal, mais uma quinta-feira e eu aqui trazendo um tema terapêutico novo. Para quem não me conhece, eu sou Carlos Alberto Venafri Gomes e sou terapeuta. O tema de hoje foi um tema solicitado por uma seguidora e amiga antiga e ela gostaria que eu falasse a respeito de relacionamento e ex. Esse é o mal de ex, acha que é inesquecível, que é insubstituível, aceita que o meu coração já te esqueceu. Esse é o mal. Na verdade, pessoal, este tema é um tema que não tem nada de teórico. É um tema que é baseado completamente nas nossas vivências, em cada vivência pessoal. Nós não podemos fazer nenhuma definição teórica, porque cada realidade é uma. Primeiro vamos separar um pouquinho isso para a gente entender um pouco melhor. Quando a gente fala de ex, nós podemos estar falando de ex-namorado. Se é ex-namorado, apesar de eu entender que para uma relação afetiva, uma sintonia de amizade é fundamental, eu acredito que quando existe um rompimento de namoro, a amizade acaba ficando de lado. Então, seguir com um ex como uma pessoa amiga, mudando a vibração energética dessa relação para a amizade, eu não acredito. Pelo menos na minha experiência pessoal, isso nunca aconteceu. Por mais que eu tentasse, por mais que eu achasse que isso seria lógico, nunca aconteceu. Sempre prevaleceu o seguinte: o passado tem que passar. Se a relação não se sustentou como um namoro, eu não acredito que ela vá se sustentar enquanto amizade. Por outro lado, existem pessoas que conseguem sim desenvolver uma relação de amizade depois de um fim de um namoro. Eu entendo perfeitamente essas pessoas, mas no meu entender, este relacionamento anterior já tendia muito mais para a amizade e por isso conseguiu manter essa vibração. Isso é uma parte. Estamos falando de namorados. Agora, quando a gente fala de pessoas casadas, aí tem dois aspectos hiper importantes que devemos considerar. Um deles é se o casamento acaba com filhos ou se acaba sem filhos. No meu entender, quando uma relação acaba sem filhos, é uma coisa muito mais simples, porque as pessoas tomam o seu rumo. Aqui eu também faço uma parte. Muitas vezes a gente escuta, pós-rompimento, que nós terminamos em comum acordo. Isso não existe, pessoal. Não existe comum acordo numa relação. Existe uma pessoa das envolvidas que definiu o término e a outra teve que aceitar. Então, muitas vezes, essa pessoa que aceitou e que não gostaria deste rompimento, muitas vezes ela pode se tornar inoportuna na vida da outra. Muitas vezes ela pode desenvolver uma relação tóxica, pode desenvolver uma aproximação negativa e atrapalhar literalmente a vida da outra pessoa. Isso pode acontecer. Agora, quando a relação não tem filhos, eu sempre acabo dizendo o seguinte: o melhor é quando ambos se envolvem com outras pessoas, porque aí eles tomam outro rumo e deletam aquela situação do passado. Enquanto isso não acontece, pode existir uma situação, sim, de uma aproximação negativa, de uma cobrança, querer voltar. E aí eu também me posiciono pessoalmente. Eu entendo que quando as relações acabam, elas acabam. Eu entendo que a gente tem que fazer de tudo para manter uma relação enquanto ela estiver fragilizada, enquanto puder fazer alguma coisa por ela, mas quando ela acaba. Não tem sentido ficar insistindo, não tem sentido ficar brigando por uma coisa que não tem mais sentimento. Por outro lado,
Se uma relação tem filhos, é bem mais complicado. Inevitavelmente vão existir os encontros. Inevitavelmente vão existir os eventos sociais que ambos vão participar. As festas de formatura, os casamentos, os aniversários. E isso vai ser inevitável. Afinal, essas pessoas constituíram uma família e a família, o pai e a mãe, existem independente deles terem um relacionamento entre si. Então, para esses casamentos, o conveniente é que a relação seja uma relação amistosa, amigável, que consiga um contato social razoável. O lógico é que este seria o esperado. Muitas vezes não acontece. Por outro lado, logo depois do rompimento, existem algumas dificuldades que estão baseadas nos acordos que os casais mantiveram ao longo do relacionamento. Por exemplo, existem pessoas que têm o cuidado com os filhos partilhado, com turnos diferentes. Na hora de romper a relação, existindo essa criança, é difícil quebrar essa rotina, esse dia a dia. Então precisa de um tempo para elaboração. Por outro lado, nós estamos vivendo um momento super atípico, esse momento de pandemia, e que todo mundo comenta que aumentaram as agressões domésticas e as separações. Imaginem neste momento uma separação que a pessoa tenha que sair de uma casa e procurar uma outra casa. Até isso é difícil. Então, em muitos casos, vai acontecer de que as pessoas vão permanecer no mesmo espaço por um tempo até conseguirem essa adaptação. Bom, essas dificuldades acontecem. O que a gente sabe é que dificilmente a pessoa, o relacionamento atual e o ex vão conservar uma relação positiva. E é normal que existam cobranças da relação atual com relação ao ex e que não entendam determinados comportamentos. Tudo isso é normal. Só que assim, o que eu disse lá no começo? É um tema que nós não podemos nos basear em teorias. Cada família, cada casal constituiu um dia a dia. E esse dia a dia precisa do seu tempo para ser rompido. Muitas vezes o sentimento não existe, mas não tem essa facilidade de distanciamento físico. Muitas vezes os filhos são um impeditivo não para o rompimento, com certeza isso não, mas para este afastamento, porque ambos têm uma responsabilidade junto aos filhos. Então, o que eu sinto deste tema de relacionamento com ex é que cada realidade é uma, não temos como mencionar um procedimento correto, não temos como avaliar e muito menos tentar entender o rompimento de cada um. Todos sabemos que quando nos unimos, a proposta básica é de sucesso, é de uma relação positiva. O rompimento já é uma sensação de fracasso. Então nós já estamos enfrentando uma dificuldade por essa situação, de se sentir fracassado numa coisa que nós apostamos. Então, a linguagem de cada um, o sentir de cada um, só esta pessoa pode avaliar. Eu entendo que o passado tem que passar, se existe um rompimento, as pessoas têm que seguir um caminho, relações tóxicas pós-rompimento devem ser evitadas. Mas uma coisa eu sempre digo, depois de romper, falar da pessoa, falar mal da pessoa que nós tivemos um envolvimento é a pior das situações possíveis. Em outras palavras, nós falamos mal de nós mesmos. Se nós convivemos com uma pessoa por um período da nossa vida e este período foi satisfatório, falar mal depois do rompimento é falar mal de nós mesmos. Não vejo muito mais o que falar sobre esse tema.
Espero que eu tenha ajudado, eu espero que eu tenha resolvido alguma dúvida com relação à pessoa que me solicitou o vídeo. Eu coloquei um posicionamento bem pessoal das minhas vivências em relacionamentos. Espero que eu tenha ajudado. Gostaria que vocês deixassem os seus comentários, deixassem a sua curtida no vídeo e gostaria muito que, se vocês tivessem uma experiência pessoal nesse sentido, que gostariam de partilhar, eu gostaria muito de dividir isso com vocês, gostaria muito de conhecer a verdade de cada um, porque nessa situação eu só posso falar da minha verdade. E eu sempre venho aqui com o coração aberto, tentando ser o mais sincero possível. Eu entendo que depois de um rompimento, uma relação nova faz as pessoas se envolverem numa outra situação e se afastar da relação antiga e deixarem de ser inoportunas. Até a próxima semana. Deixem o seu comentário, deixem a sua curtida, contem comigo. Qualquer dúvida, deixem ou no comentário ou inbox. Até a próxima.